Olá pessoal, vamos começar o nosso vídeo 1 da nossa aula 5. A nossa aula 5 será baseada nos capítulos 7 e 10. O capítulo 7 com o título Conjunturas, Problemas em Aberto e Contra-exemplos. E o capítulo 10, mais sobre lógica. Então vamos começar aqui com o capítulo 7. Vamos observar essas sentenças. Toda garota brasileira de 17 anos usa batom. É uma sentença. Todo número da forma n ao quadrado mais n mais 41 para n natural, n maior ou igual que zero, é um número primo. Mais uma sentença, uma afirmação. Qualquer número da forma 991 n ao quadrado mais 1 para n natural, n maior ou igual do que 1, não é um quadrado perfeito, ou seja, esse número não tem a forma k ao quadrado para algum k natural. Um número par maior do que 2 pode ser escrito como a soma de dois números primos. E uma última sentença, raiz de 2 é um número irracional. Vamos observar que essas sentenças têm características bem diferentes quanto à forma como ela é enunciada e o quanto a gente sabe sobre o valor lógico dela, se é verdadeira ou se é falsa. Então, por exemplo, para que a gente mostre que a primeira sentença é falsa, basta encontrar uma garota brasileira de 17 anos que não usa batom. Acho eu que a maioria acredita que essa é uma sentença falsa. Provavelmente a gente encontrará se procurarmos uma garota brasileira de 17 anos que não usa batom. Todo número da forma n ao quadrado mais n mais 41 para n natural n maior ou igual do que zero é um número primo. Foi mostrado em 1772 pelo matemático Euler que diz n igual a 0 até n igual a 39 é verdadeiro, mas em n igual a 40 esse valor falha. Qualquer número da forma 991 vezes n ao quadrado mais 1 para n natural, n maior ou igual do que 1, não é um quadrado perfeito. Bem, esse já é um número um pouquinho maior. Falha para esse númerozinho aí. Um número par maior do que 2 pode ser escrito como a soma de dois números primos. Essa daqui é conhecida como a conjectura de Goldbach. Foi enunciada por volta de 1700 e pouco e até hoje nunca foi demonstrada, nem tampouco se apresentou um contra-exemplo. E raiz de 2 é um número irracional. Bem, essa já demonstramos. Então, o que diferencia para nós, nesse momento, essas nossas sentenças? A primeira, por exemplo, é uma afirmação que tem todas as características de uma afirmação falsa. Não deve ser muito difícil encontrar uma garota de 17 anos que não usa batom. A segunda dá trabalho até um certo número. Se for fazer na mão as contas, realmente dá bastante trabalho para mostrar, mas é possível verificar. Mas depois de você verificar para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, etc., n igual a 10, n igual a 20, n igual a 21, 22, você vai testando um por um até 39 para só perceber que falha no 40, daria uma sensação forte de que seria verdadeira, mas no número 40 falha. Já a sentença 3, pior ainda. Veja em que número essa sentença veio a falhar. Então, a essa altura, todo mundo acreditava que os números dessa forma, todos, não eram quadrados perfeitos. Só quando chegou nesse número imenso, nesse monstro numérico, é que a gente chegou à conclusão de que esse número pode ser um quadrado perfeito, sim. Um número par maior do que 2 pode ser escrito como a soma de dois números primos. É uma afirmação feita em 1700 e pouco e até hoje não demonstrada. Nem tampouco se encontrou um contra-exemplo. Acredita-se fortemente, porque já foi verificado para números muito altos, que essa é uma afirmação verdadeira. Já a raiz de 2 é um número irracional. É uma afirmação que foi demonstrada já há muito tempo, é verdadeira e tem uma demonstração consolidada. Então falemos do que é um contra-exemplo, com um pouco mais de cuidado. Bem, em matemática, quando é possível encontrar um exemplo de um elemento que satisfaz a hipótese, mas
contraria, ou seja, não cumpre a tese de uma sentença implicativa ou condicional, esse exemplo ele recebe um nome especial. Ele é chamado de contra-exemplo. Um único contra-exemplo é suficiente para garantir que determinada sentença é falsa. Devemos ter isso em mente. No que expusemos até agora, por exemplo, uma garota brasileira de 17 anos que não usa batom, se você encontrar um, é o bastante como contra-exemplo para sentençar um. Já n igual a 40, que foi encontrado há muito tempo atrás para a nossa sentença 2, serve como contra-exemplo. E o número monstrinho que a gente mostrou é um contra-exemplo para a sentença 3. A sentença 4, que é a conjectura de Goldbach, essa não tem contra-exemplo visto até hoje, e tudo indica que é verdadeira porque se mostrou verdade para números muito altos até hoje. E a sentença 5 já foi demonstrada inclusive por nós nesse texto. Então, cuidado, mantenha isso em mente. Para você mostrar que algo não vale, basta exibir um contra-exemplo. Por outro lado, se você quer mostrar que alguma coisa é verdadeira, por mais que você apresente exemplos onde ela se verifique, isso não garante que ela é verdadeira. É necessário apresentar uma demonstração para que você possa garantir que uma afirmação matemática é verdadeira. Agora, o que é uma conjectura? A conjectura na matemática é uma afirmação que ainda não se dispõe de uma demonstração que comprove sua validade, ou também não se dispõe de um contra-exemplo para garantir que ela não é verdadeira. Ou seja, uma conjectura é feita no momento em que alguém emite uma opinião sobre algum resultado e afirma sua convicção de que determinado fato ele é válido ou não é válido. Já que essa pessoa não consegue provar a opinião, então cabe à comunidade matemática encontrar uma prova ou um contra-exemplo para a opinião emitida. E é claro que não vamos ficar chamando de sentença matemática qualquer afirmação tola. É preciso ser uma afirmação importante e que se tenha uma desconfiança, um motivo para se desconfiar fortemente de que aquela afirmação é verdadeira. Bem, curiosidade sobre o conjunto vazio, né? A perfeição do conjunto vazio. Sabemos que uma sentença condicional da forma se P, então Q é verdadeira, se todo elemento que satisfizer a hipótese P cumprir necessariamente a tese Q. E essa sentença será falsa se pudermos exibir pelo menos um elemento que satisfaça a hipótese e não cumpra a tese. Ou seja, se existir um contra-exemplo para a sentença. Logo, essas sentenças serão verdadeiras se não possuírem contra-exemplos. E reciprocamente, ou seja, se não possuírem contra-exemplos, essas sentenças condicionais ou implicativas, elas são verdadeiras. Existem sentenças condicionais que, pela sua construção, não possuem contra-exemplos, já que o conjunto dos elementos que satisfazem a hipótese é vazio. Quando isso ocorre, dizemos que a sentença é verdadeira por vacuidade. Vamos a alguns exemplos. Exemplos de sentenças verdadeiras por vacuidade. Sentença 1. Todo quadrado de 3 lados tem área igual a 2013. Então, o conjunto dos quadrados de 3 lados é vazio. Portanto, essa sentença tem o conjunto dos elementos da hipótese vazio. Portanto, nós não temos como contradizer essa sentença. Como posso mostrar um quadrado de 3 lados que não tem a área 2013? Como não tenho como mostrá-lo, então essa sentença é considerada verdadeira. Existe um número natural positivo menor do que 1 que é divisível por 9. Ora, o número natural, se você aceitar o zero como número natural, mas não pode aceitá-lo como positivo. Então não existe nenhum número natural menor do que 1 positivo. O conjunto dos números naturais menores do que 1 positivo é o conjunto vazio. Então, para poder contradizer essa sentença, eu teria que mostrar um número desse que não seja divisível por 9. Então, como eu não tenho como mostrar, eu tenho que aceitar a sentença como verdadeira. Na prática,
apesar de dificilmente encontrarmos uma sentença como essas aí, que falamos anteriormente, vale a pena descrevê-las com um objetivo puramente didático, para que a gente entenda melhor a lógica formal, como é que ela pode funcionar. Na verdade, no ensino básico, a gente já tem o uso dessa ideia na hora em que a gente vai demonstrar que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. A gente, não sei se vocês lembram, mas é da seguinte forma que se demonstra, né? Então a afirmação é: o vazio está contido em qualquer conjunto. E a demonstração é assim: suponha que vazio não está contido em um conjunto A qualquer. Aí a gente faz uma afirmação por vacuidade. A gente diz assim: então existe um elemento x em vazio, tal que x não pertence a A. Ou seja, para mostrar que o conjunto x, que o conjunto vazio não está no conjunto A, a gente toma um elemento em x que esteja no vazio, mas não está em A. Quando a gente faz isso, a gente está tomando uma hipótese por vacuidade, porque não vai existir nenhum elemento no vazio. Portanto, como não existe nenhum elemento no vazio, você não tem como dizer que o vazio possa não estar contido em outro conjunto. Então, como esse elemento não existe, temos que vazio está contido em qualquer conjunto. É um argumento por vacuidade conhecido desde o ensino básico. Relato de algumas das conjecturas mais socialmente famosas da matemática que já foram resolvidas. Bem, devido ao tempo, vamos deixar essa abordagem para o vídeo 2.